E aí, pessoal da Loteca, vamos lá, já que é a minha Loteca 1022. Como eu gosto de frisar sempre, passou a 10 de 21, não vou ficar olhando para trás, vou olhar para frente, tentar ganhar esse aqui. Esse aqui eu acho que não vai acumular, a não ser que dê umas 2, 3 mega zebras aqui. Enfim, vamos lá, esse aqui é o meu jogo, tá? 5 secos, 2 duplo fixo e mais o resto desdobrado. Jogo 1, Santos e Corinthians. Santos é o 11º, em casa tem 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Vem de 2 vitórias, uma em cima de Juventude do Bragantino. Mas ainda acho que é um time fraco ainda não me convenceu esse Santos não, mesmo ganhando alguns jogos. O Corinthians é o 5º, fora de casa tem 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. No futebol acredito mais no time do Vitor Pereira. Agora aqui não vejo o que pode ser esse resultado de quarta-feira da final da Copa do Brasil pode interferir aqui não. Que eu acho aqui que se o Corinthians ganhar vai entrar com o pique todo, comemorando o título, e se perder vai ter que ganhar para buscar a vaga na Libertadores. Então acho que aqui que o Corinthians vai jogar para frente e o Santos que se cuide. Mas eu aqui tô indo de duplo fixo. Mas também aqui é para triplo, tá? Na minha opinião é para triplo. Eu tô indo de duplo empate e Corinthians, mas é para triplo esse jogo aqui. Jogo 2, Vasco e Criciúma. Esse aqui é um dos meus primeiros secos. Vasco é o 4º colocado, em casa ainda não perdeu. São 11 vitórias, 6 empates. O Vasco está a 4 jogos sem perder. No último jogo teve aquela confusão com a torcida adversária. Vai pegar o Criciúma, que é o 7º colocado. Fora de casa perdeu 6, empatou 8 e ganhou só 3. Mas ganhou os 2 últimos jogos. Só que esses 2 últimos jogos também foram em casa, não foi fora de casa não. No último jogo fora de casa, perdeu de 1-0 para o fraco Vila Nova. Então não dá para botar muita fé no Criciúma não. Esse aqui é aquele jogo de zebra que se o Criciúma sem querer ganhar, acaba com o nosso joguinho aqui também. Jogo 3, Londrina e Sport. Outro seco meu também, jogo para triplo esse aqui. Eu tô riscando no seco aqui, acreditando que o Londrina possa vencer, mas é jogo para triplo, jogo 3. O Londrina é o 9º colocado, vinha bem, de repente caiu, ficou para trás, estava brigando lá até para ficar entre os 4. Em casa tem 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Vem de uma vitória fora de casa contra o CSA e empatou em casa no último jogo contra o Grêmio. Pega o Sport, que é o 5º colocado, tá 3 pontinhos do 4º colocado. Fora de casa o Sport perdeu 9, empatou 6, tem 2 vitórias. Vem de vitória contra o Cruzeiro e empate contra o Vasco. Mas pega o Londrina. O Londrina, que se vencer também com outros resultados, pode até voltar a sonhar aqui, ficar entre os 4. Vou acreditar no time da casa. Mas também aqui é um jogo para triplo. E pode dar qualquer coisa. Nas casas de aposta, o único jogo que eu tô meio diferenciado é esse aqui. As casas de aposta estão pagando menos pela vitória do Sport. Fica um aditivo aí. Jogo 4, Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino é o 13º, em casa tem 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Perdeu para o Santos em casa. Eu esperava mais do Bragantino nesse jogo contra o Santos aqui agora. Eu vi esse jogo. Agora são 2 derrotas seguidas. Se não vencer, vai começar a complicar na tabela. Pega o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado. Fora de casa perdeu 9, empatou 3, venceu 5. Tá brigando aqui por uma vaga na Libertadores. No último jogo fora de casa perdeu para o Corinthians. Só que o Atlético Paranaense tem o seguinte aqui, ele joga sábado, joga terça e no outro sábado tem a final contra o Flamengo pela Libertadores. Não sei o que o Felipão tá pensando aqui. Também é um jogo para triplo. Eu tô acreditando mais aqui no empate e até uma vitória do Bragantino, porque o Bragantino jogava melhor. Decaiu um pouquinho, mas de repente pode ser agora o jogo de melhora do Bragantino. Jogo 5, Ituano e Sampaio Correia. O Ituano é o 8º, ainda tem chance de subir. Em casa tem 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Perdeu de 3-0 para o Criciúma, mas tem mais time que o Sampaio Correia. Não sei como é que o Criciúma fez 3-0 no Ituano. Enfim, o Sampaio Correia é o 6º, também tem chance, só que fora de casa o Sampaio Correia tem 10 derrotas, 6 empates e só ganhou um jogo.
Detalhe aqui do Sampaio Corrêa, tá 7 jogos sem perder. Esse aqui é outro daquele, também pode ser triplo. Apesar que eu acho que o Sampaio Corrêa seria uma pequena surpresa aqui. Também estou indo de seco aqui, apostando que o Ituano possa aparecer o futebol dele que tinha antes. Jogo 6, América e Flamengo. O América, o oitavo. Não vejo o América brigando vaga para Libertadores. Em casa tem 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Perdeu em casa no último jogo agora para Fortaleza. O Flamengo é o terceiro colocado. Fora de casa tem 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Venceu o Atlético Mineiro com os reservas dos reservas e ganhou com mérito. Jogou muita bola. Não dá para imaginar o América vencendo esse jogo aqui, não. Independente com qual time que o Flamengo vai entrar aqui. Mas eu tô garantindo aqui um empatezinho, vai? Tô indo aqui de Flamengo e empate. Jogo 7, Betis e Atlético de Madrid. Como eu falo sempre, eu não vejo futebol lá fora. Tô indo muito pelos históricos aqui. O Betis é o quinto colocado. Em 9 jogos tem 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. Em casa são 5 jogos e 5 vitórias. Está atrás do Atlético de Madrid pelo saldo de gols. E é um golzinho só de diferença entre um e outro. O Atlético de Madrid é o terceiro. Em 9 jogos tem 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. Fora de casa foram 4 vitórias e um empate. A diferença entre eles aqui, na minha opinião, são os times que eles enfrentaram, tá? O Betis encarou 3 entre os 10 primeiros, e o Atlético de Madrid encarou 5 entre os 10 primeiros. Eu estou indo mais pelo nome aqui, pelo futebol, pelos jogadores. Mas eu acho que é um jogo de empate aqui. Também é jogo para triplo, tá? Pode dar qualquer um dos 3 aqui. Estou arriscando aqui no time da coluna 2 aqui. Empate e coluna 2. Jogo 8, Atalanta e Lazio. Também esse aqui é mais um seco meu. Vi o último jogo do Atalanta. O Atalanta é o segundo colocado. Aliás, eu não vi o último jogo, eu vi uns lances do jogo, tá? O Atalanta é o segundo colocado. São 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. Não perdeu ainda. Se vencer esse jogo, pode virar líder. A Lazio é a quinta colocada, tem 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Atalanta aqui, pelos melhores momentos que eu passo, aquelas que você passa mudando de canal lá, eu acabei vendo os lances. Gostei muito do Atalanta. Estou indo também aqui pelo histórico. Jogo 9, Roma e Napoli. O Roma é a quarta colocada, tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi para a Atalanta, e na casa da Roma. E perdeu também para o Udinese, que é a sexta colocada fora de casa. Jogando em casa, a Roma tem 3 vitórias e 1 derrota. Pega o Napoli, primeiro colocado, fora de casa são 4 vitórias e 1 empate. No total são 10 jogos da Napoli, 8 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Se perder, pode perder a liderança para o Atalanta, caso o Atalanta vença. Só que tem um detalhe aqui, a Napoli fez 25 gols em 10 jogos. Só fez um jogo 0-0 e foi fora de casa. O resto todo encheu de gol. Então, tô indo aqui pelo Napoli também. E o empate. Empate e coluna 2 no jogo 9. Jogo 10, Fluminense e Botafogo. Fluminense é o quarto colocado. Em casa tem 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. No último jogo em casa perdeu para o América. Achei incrível. Deve ter tirado muita gente da Lotec, inclusive eu. Mas não diminui a qualidade do time, não. Vai tentar ficar mais uma rodada entre os 4 aí. Eu acho que tem time para ganhar do Botafogo fácil. O Botafogo é o 10º. Fora de casa, perdeu 6, empatou 3 e venceu 8. E esse jogo aqui, não sei nem se dá para falar que é fora de casa, no Rio de Janeiro. Os dois estão jogando lá. Mas no último jogo no Rio acabou perdendo de 1-0 para o Inter. Achei até que merecia um empate aqui o Botafogo. Mas aqui eu estou indo de seco no Fluminense. Acredito mais no futebol do Fluminense aqui. Jogo 11, Juventude e São Paulo. O Juventude é o último colocado, o 20º. Está a 7 pontos do penúltimo. 13 pontos para sair da zona do rebaixamento, faltando 6 jogos. Se perder, e conforme for o outro jogo lá, acho que é do Ceará,
pode ficar oficialmente rebaixado. E em casa, o Juventude tem 2 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. No total só ganhou 3 jogos no campeonato todo. Não sei nem como é que ainda tem pequena chance de sair da zona de rebaixamento, mas enfim, já merecia estar rebaixado já. São Paulo é o 12º, precisa vencer se quiser continuar sonhando com a Sul-Americana de novo. Fora de casa tem 3 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Também, né, o São Paulo, só 3 vitórias fora de casa, meu Deus. Acho que o empate aqui é o melhor para os dois. Acho que ninguém vai tentar fazer diferente disso. Não é ruim para o Juventude, por ser o São Paulo. E o São Paulo, um pontinho aí, eu acho que já ajuda alguma coisa também. Nós estou indo aqui de empate e São Paulo. Jogo 12, Atlético Goianiense e Ceará. O Atlético Goianiense é o 18º colocado. Mesmo vencendo, vai continuar na zona de rebaixamento. Em casa tem 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Tá 4 jogos sem perder. Entre eles venceu o Fluminense e empatou com o Palmeiras. Pega o Ceará, que é o 16º. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. E é o time a ser perseguido, até pelo próprio Atlético Goianiense, né? Fora de casa, o Ceará tem 4 derrotas, 3 vitórias e 9 empates. O Ceará joga fora de casa para empatar. Empatou os últimos 3 jogos e não ganha há 6 jogos. Então aqui eu acredito que o Atlético Goianiense, o empate aqui, eu acho que resolve. Não sei se... também pode dar triplo também aqui. Eu estou indo de Atlético Goianiense empate. Mas não descarto a possibilidade do Ceará ganhar esse jogo também não. Jogo 13, Curitiba e Inter. Curitiba é o 15º, em casa tem 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Dos 31 jogos, Curitiba perdeu 17. Mas no último jogo em casa venceu o Bragantino. Pega o Internacional, que é o 2º colocado. É o que tem maior chance de tirar o título do Palmeiras, é o Inter. Só que esse jogo aqui é aquele jogo crucial. Se quiser pegar o Palmeiras, é por esse aqui, começar por esse aqui. Fora de casa, o Internacional tem 6 vitórias, 8 empates e só perdeu 2. Está a 11 jogos sem perder um jogo, o Internacional. Não acredito que o Curitiba saia dessa também. Estou indo aqui de empate em Inter, mas também não descarto a pequena remota aqui do Curitiba ganhar esse jogo e tirar muita gente da loteca, inclusive eu. O 14º jogo aqui é Cuiabá e Goiás. O Cuiabá é o 17º. Se vencer e o Ceará perder, é o único time que pode sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Em casa, o Cuiabá tem 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Pega o Goiás, que é o 14º. Goiás aí que tentando uma vaguinha para a Sul-Americana ainda, está 7 pontos da zona do rebaixamento. Então também não dá para relaxar. Mas vem aí, eu acho que o Goiás vai vir jogar aí para não perder. Acho que fora de casa perdeu 8 jogos, empatou 5 e ganhou 4. Acredito aqui que o Goiás vai tentar segurar o jogo para não perder. E o Cuiabá vai tentar ganhar, mas também não vai fazer questão de não perder o jogo não. Estou indo aqui de empate e Cuiabá. Mas também é outro jogo aqui que pode ser o triplo também. Essa loteca aqui tem bastante jogos para triplo. E por isso aqui eu acho que não vai acumular. Deve pintar entre 10, 30 ganhadores, vai ser bastante gente. Não vai acumular essa aqui não. Então ali, jogo 1, empate e coluna 2. Jogo 2, coluna 1. Jogo 3, coluna 1. Jogo 4, coluna 1 e do meio. Jogo 5, coluna 1. Jogo 6, coluna do meio e coluna 2. Jogo 7, coluna do meio e coluna 2. Jogo 8, coluna 1. Jogo 9, coluna do meio e coluna 2. Jogo 10, coluna 1, jogo 11, coluna do meio e coluna 2, jogo 12, coluna do meio e coluna 1, jogo 13, coluna do meio e coluna 2, jogo 14, coluna 1 e coluna do meio. Tá aí o meu joguinho, boa sorte para mim e para vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham mais sorte que eu aí, porque eu tô indo mal pra caramba, viu? Mas vamos lá, isso aqui é só para dar uma força para vocês. Isso aqui não é para ganhar like, não é para ganhar inscrito, não é para ganhar nada. Tá aqui algumas dicas para quem não tem muito tempo para ficar olhando aí. Eu andei olhando aí, tem muita gente que só dá palpite para ganhar like, inscrição. Não faço isso aqui para isso, tá? Isso aqui é meu jogo de verdade.
E vocês podem ter certeza, na hora que eu chegar a 12, 13 pontos lá, vou ter o maior prazer de estar postando meus bilhetes aqui para vocês verem, tá bom? Abraço e boa sorte para todo mundo aí.